Filho do Espírito Santo. Como que eu defino um influenciador? Simples, alguém que influencia. Agora, nas mídias sociais, nas redes sociais, nas mídias alternativas, etc., a questão é outra. Existem realmente influenciadores de verdade nesses meios? Porque eu mesmo, por exemplo, eu escrevo num jornal. Já me dá um público um pouco maior. Escrevo na internet. Soma, me dá um público um pouquinho maior. Faço vídeos, boto no YouTube. Ainda aumenta um pouquinho mais esse público. Mas se somar tudo, dá o quê? 10, 15 mil pessoas? Que não vou nem dizer influenciadas diretamente, mas que tiveram acesso direto àquilo que eu estava falando. Será que isso faz de mim ou de qualquer outra pessoa que tenha números parecidos um influenciador? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que talvez seja um pouco o que dizia Miguel de Unamuno, né? Eu estou no negócio de vender fermento, não pão. Talvez isso possa fermentar e aos poucos ir afetando a sociedade inteira de tal modo que as pessoas tenham, no final, acesso a um ponto de vista diferente daquilo que eles encontram na grande mídia, daquilo que eles encontram na TV, daquele discurso repetido que é muito mais bem bancado, tem muito mais dinheiro por trás do que todo o dinheiro que circula em meio aos ditos, entre muitas aspas, influenciadores das mídias alternativas e redes sociais. É uma briga de Davi contra Golias. Se a gente conseguir ser fermento nessa massa, talvez a gente consiga ajudar a formar uma massa crítica na sociedade que se recuse a continuar aceitando tudo isso que vem pronto, tudo isso que vem empacotado, muitas vezes até de agências de notícias já, a notícia só copiada, traduzida, e na política nacional acaba sendo sempre a mesma coisa. O candidato X é um monstro, o candidato Y é uma maravilha, é uma injustiça que o Lula esteja preso. Isso tudo é um pacote pronto que talvez a gente consiga aos pouquinhos, né, se essas 10, 15 mil pessoas que tiveram no total acesso àquilo que eu escrevo ou que eu gravo conseguirem elas conversarem com outras e essas outras ficarem um pouco mais espertas e conversarem com outras, talvez esse papel de fermento sirva para que a gente consiga efetuar alguma transformação real na sociedade, ou ao menos impedir alguma transformação maléfica real na sociedade. A mídia. Pergunta número 2, né? Vamos lá. A mídia, a grande mídia, ela está praticamente dominada, tanto no primeiro mundo quanto aqui na periferia. Os jornais menores estão aos poucos se fechando, o que acaba tirando um espaço para opiniões diferentes. A Gazeta do Povo, por exemplo, onde eu escrevo, ela chegou um determinado momento que o meu editor disse: olha, você não precisa mais fazer os arquivos só com os artigos com 2.700 caracteres, porque nós não vamos mais imprimir o jornal, ele vai ficar só na internet. Ora, isso é uma tristeza, é uma lástima, porque a pessoa compra o jornal e aí ela vai pelo menos dar uma olhada de cabo a rabo nele.
Agora, na internet, para alguém conseguir encontrar alguma coisa nessa vastidão que é a internet, é muito mais difícil. São coisas que estão acontecendo, não só, inclusive, com a mídia, mas com os bancos. Os bancos estão todos sendo comprados, daqui a pouco vai ter um ou dois só. Esse é o sistema econômico do fascismo, que é um sistema econômico que é assim maravilhoso para quem quer tomar conta de um país, para quem quer dominar completamente um país, porque é muito mais fácil dar ordens para 2 ou 3 jornais do que dar ordens para centenas de milhares de jornais que já houve Brasil afora. É muito mais fácil impedir que, sei lá, 2 redes de supermercado existentes vendam produtos com, sei lá, glúten ou qualquer maluquice do gênero, do que impedir milhares de pequenas mercearias de fazerem o mesmo. Essa união, esse ajuntamento, essa aglomeração de todo um campo de comércio, porque mídia é um comércio, de todo um campo de comércio dentro de 1 ou 2 órgãos, é uma prática fascista clássica, clara, evidente, e é o que está acontecendo, é o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no resto do mundo. E no caso da mídia, especialmente, afetando um pouco os supermercados por causa dessas maluquices lá de glúten, disso, daquilo, mas no caso da mídia, especialmente, ela está sendo usada como um instrumento, juntamente com os governos, ela está sendo usada como um instrumento contra as estruturas básicas da sociedade, que são, a mais básica, a família, e a segunda mais básica, as organizações voluntárias. Quer dizer, junto eu com meu amigo, com meu outro amigo, nós fazemos um grupo para, sei lá, varrer a calçada da rua, por exemplo. Isso, esse uso da mídia contra a família, contra as associações voluntárias, porque elas podem ir desde isso até a torcida do Corinthians, até grupos de estudo, etc. Tudo isso está na mira da mídia, né, que vai apresentar, por exemplo, um grupo de estudo católico ortodoxo como um bando de fanáticos religiosos, por exemplo, como eles fazem com os protestantes. Isso tudo está sendo, sim, dirigido por grupos globalistas que têm interesse justamente em minar as estruturas da sociedade para tentar impor uma utopia. Para tentar impor uma utopia lá da cabeça deles, que eles acham que vai ser lindo, que vai ser um mundo maravilhoso. Só que utopia não funciona, nenhuma utopia funciona. Nenhuma utopia funciona. Reclamações com Adão e Eva no balcão número 1. A natureza humana impede a formação de utopias. E eu estava lendo hoje mesmo um artigo em que um sujeito nos Estados Unidos estava comentando como que qualquer reclamação contra maus feitos reais, feitos por pessoas do que eles lá chamam de raça negra, faz com que o sujeito que reclamou seja considerado racista. E foi a conclusão do articulista, isso faz com que pela primeira vez haja um argumento real, além do racismo verdadeiro, haja um argumento real para não querer que uma pessoa dessa raça, entre aspas, porque isso não é raça, não existe raça, trata-se de uma outra nação que convive no mesmo território, tem um artigo meu sobre isso na internet, Raça, Carlos Jamalite, procura que você acha. Vai morar junto, vai morar na casa ao lado. Ninguém quer que uma pessoa com a pele escura vá morar na casa ao lado. Por quê? Porque se o sujeito ligar o som às 2 horas da manhã tocando rap,
Se chamar a polícia, vai chegar junto à imprensa: olhem o monstro atacando a cultura negra. Isso é absurdo. Isso é uma tentativa de construir a utopia que deu consequências completamente indesejadas para os construtores dessa utopia. Nenhuma utopia funciona. A utopia dos globalistas tampouco vai funcionar. E a deles ainda tem um detalhezinho que não é nada desimportante, que é o fato de que eles dependem de dinheiro, eles dependem de finanças. E finanças, compra, venda, mercados, isso tudo só funciona bem quando se tem uma sociedade mais ou menos ordenada. Se transforma o Brasil inteiro nas favelas do Rio de Janeiro, que é o que essas tentativas de implantação de utopias tendem a fazer, o que vai acontecer é uma sociedade desordenada, em que não há livre comércio. Vai tentar vender um botijão de gás numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, para ver o que acontece. Não há livre comércio. Não havendo livre comércio, as próprias fortunas desses globalistas que estão bancando esses projetos colocam-se em risco. Então, eu acho evidente que o que se tem aí, na medida em que a gente está vivendo o fim de uma civilização das luzes, esses caras estão só tentando acelerar isso, achando que vão construir uma utopia no lugar. Há outros grupos, né, tentando fazer a mesma coisa, os russos, os muçulmanos, todo mundo tentando dominar, mas eles estão, na verdade, lutando pelo leme dentro da cabine do Titanic afundando. De que adianta estar com as mãos no leme de um navio que está afundando? Não adianta nada. Mas é isso que eles estão tentando fazer. Pergunta 3. A civilização ocidental está evidentemente sob cerco, de todos os lados. Um lado é o nosso clássico inimigo. Desde o seu surgimento, o Islã é o inimigo número 1 da civilização ocidental. Sempre foi e provavelmente sempre há de ser. Deus permitiu o surgimento do Islã por alguma razão, e desde que surgiu aquela heresia, porque o Islã é uma versão deturpada do cristianismo, desde que surgiu aquela heresia, ela vem atrapalhando a vida da gente, né, nos tomando território, matando quem não quisesse converter, ou fazendo, corrompendo as pessoas para que elas se tornem muçulmanas, né? Por exemplo, os cristãos dos países muçulmanos, eles podem viver lá, só que vão pagar imposto extra. Ou seja, se o sujeito virar muçulmano, ele vai pagar menos. Ele não vai pagar aquele imposto extra. Ele vai pagar menos imposto. Parece bom, né? Agora, alguém quer casar com aquela gatinha bonitinha muçulmana, tem que virar muçulmano. Resultado, com isso, aos poucos, só os realmente persistentes, como os coptas do Egito, conseguem sobreviver dentro de uma maioria islâmica. Mas nós temos também o inimigo que eu chamo normalmente de modernidade, que é basicamente o que formou nos últimos 200 anos a noção de civilização. Quer dizer, o que passa por civilização nesses últimos 200 anos é, na verdade, o maior inimigo da civilização. Esses últimos 200 anos foram anos, ou até 500 anos, se quiser pegar desde os primórdios, né, com a revolta luterana, mas esses últimos 200 ou 500 anos, eles são anos de dissolução da civilização cristã ocidental. Então,
ao longo desse período, a civilização conseguiu persistir, né? A gente, por exemplo, hoje ainda acredita em não matarás, ao contrário de, por exemplo, um japonês do século XV. A gente ainda acredita nos 10 mandamentos, via de regra. Pelo menos as pessoas fingem que acreditam. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Um sujeito que não acredita, mas finge que acredita, ele está afirmando a superioridade da virtude sobre o vício. A virtude que ele finge acreditar sobre o vício que ele realmente acredita. Só que agora, nesses últimos tempos, o grau de dissolução chegou a tal ponto que aquilo que é considerado, na tradição cristã, um dos 4 crimes que bradam aos céus por vingança, que é a sodomia, está exigindo ter foros de igualdade com um sacramento, que é um meio de salvação, que é o matrimônio. Não há nada mais absurdo, não há nada mais obsceno do que essa confusão que veio a dar no que se chama, Deus me livre, casamento gay. Isso não é casamento. Isso é tão casamento quanto juntar um porco com a estátua. Não tem casamento nenhum ali. E também não tem gay nenhum ali, diga-se de passagem. Gay quer dizer alegre. É uma palavra que foi roubada pelos partidários da sodomofilia, como eu costumo dizer. Mas o que está acontecendo agora é um ataque àquilo que era central, aos 10 mandamentos. Os próprios 10 mandamentos estão sob ataque. Os próprios 10 mandamentos estão sendo, como é que eu posso dizer, negados, destruídos como meios de união social. Antes a gente podia ter certeza de que todo mundo acreditava pelo menos naquilo, naqueles 10 mandamentos. Mesmo o ateu mais radical iria acreditar naquilo tudo. Já hoje não. Hoje, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Isso é piada, tá de gozação com a minha cara. Cobiçarás a mulher do próximo é o mandamento, ao contrário, caiu não. E aos poucos os mandamentos vão todos caindo. Por quê? Porque é o fim de uma sociedade que já era, por sua vez, um processo de decadência de outras sociedades. A sociedade das luzes, que está acabando agora, ela só sobreviveu enquanto ela estava agarrada no cadáver flutuante da sociedade cristã medieval. Enquanto ela ainda tinha uma hierarquia secular, enquanto ela ainda tinha uma adesão aos 10 mandamentos, enquanto ela ainda tinha, em suma, aqueles valores que a Igreja Católica construiu e que foram sendo destruídos de 1517 em diante, com o auge da destruição, o ponto de mutação entre a decadência e algo que se já podia dar um nome de uma nova coisa, uma nova sociedade, se marca pela Revolução Francesa. Só que esse período das luzes, esse período da modernidade, ele já deu lugar a uma pós-modernidade. O instante marcante é maio de 68. Estou escrevendo um livro sobre isso, vou comentar mais tarde. Mas um instante marcante é maio de 68, quando houve a virada da modernidade para a hipermodernidade, ou pós-modernidade, porque a modernidade ela é baseada na ideia de que eu sei que eu existo. É o que falava Descartes. Eu penso, logo tem alguém pensando, logo eu existo. Mas eu não sei se você existe, eu não sei se essa sala existe, eu não sei sequer se meu próprio braço existe. Mas a razão, essa sim, é universal.
Ora, isso não faz o menor sentido. E é por isso que, alguns poucos séculos depois, caiu a ficha, em maio de 68, de que não faz o menor sentido a razão ser universal se eu não sei se outra pessoa existe. Como é que eu vou saber que raciocínio? Como é que eu vou entender o raciocínio de alguém que eu não sei nem se existe? E aí chegou aí a modernidade, ou pós-modernidade, que é o que veio trazer de solução final dessa sociedade das luzes. O que, por outro lado, dado que essa sociedade das luzes era um inimigo fegadal da igreja, isso abre um caminho para um ressurgimento da sociedade cristã ocidental tradicional. Não na forma antiga, claro. O passado nunca é repetível. Não dá para repetir o passado. Mas dá para fazer uma outra coisa tão boa quanto. E é isso que eu tento fazer com o meu trabalho. Eu tento levar as pessoas meios para que elas trabalhem no sentido de que, caindo ao fim essa civilização, o que vem pela frente seja muito bom, muito legal. E que os nossos tetranetos e pentanetos tenham uma sociedade melhor do que essa sociedade que nós estamos deixando para os nossos filhos. Pergunta 4. A pergunta é como eu avalio o Estado laico. O Estado laico foi uma experiência que não deu certo. Assim como eu falei antes, o Estado laico é algo que começou com a Revolução Francesa. O Estado, ele é um meio para garantir a ordem social. É para isso que serve o Estado, basicamente para deixar com que o comerciante possa abrir a loja dele sem medo de ser roubado, que os casais possam se casar sem medo de serem obrigados a se casar com alguma pessoa estranha. Em suma, garantir a ordem. A função básica do Estado é essa. Só que a ordem, ela tem que ser uma ordem que todo mundo, na qual todo mundo concorde. Todo mundo tem que concordar que ordem é isso. Garantir a ordem é garantir isso. Agora, nesse momento, por exemplo, você tem um grupo que acha que garantir a ordem é exigir que as pessoas chamem homens vestidos de mulher no feminino e fiquem falando transexual fulana. E você tem um outro grupo, muitíssimo maior, mas sem 1/10 do poder, que acha isso um absurdo. Ou seja, não tem uma comunalidade da ordem. A ordem tem que ser uma ordem comum, todo mundo tem que estar de acordo nessa ordem. E o meio de se ter uma ordem comum sempre é e sempre foi a religião. Porque a religião, ela é basicamente o que, se não o culto, a origem de toda a ordem, que é Deus. Então, eu não estou falando da religião cristã especificamente, não. Os judeus tiveram durante séculos, estados judeus baseados na religião judaica. Israel não é baseado na religião judaica, é baseado na nacionalidade judaica, então não vale. Israel atual. Mas durante séculos, a gente lê isso no Antigo Testamento, os judeus tiveram estados baseados na religião judaica. Os muçulmanos até hoje têm estados baseados na religião muçulmana. Os hindus estão tentando desfazer a conquista muçulmana do século XVI. O partido que está no poder, BJP, está tentando desfazer a invasão muçulmana do século XVI e impor um estado hinduísta. O Japão tem até hoje um estado, de uma certa maneira, apesar da Constituição dizer outra coisa, a Constituição foi escrita pelos americanos, mas o estado deles é shintoísta, baseado no culto ao imperador. A religião, então, ela é e sempre foi a base
da comunalidade da ordem. Quando se fez o Estado laico, o que se tinha era, basicamente, um percentual ínfimo, 1, 2% da população de iluministas radicais no poder e o grosso da população de católicos. Então, o que se tinha era um Estado católico, tanto que a Revolução Francesa pegou todas as igrejas e fez os padres jurarem fidelidade à Revolução Francesa, basicamente fez uma igreja galicana, que é igualzinha à igreja católica, porque aí Dona Marocas da esquina, Dona Mariette da esquina não ia reparar a diferença. E foi tocando barco. Só que o que isso foi dar foi um Estado que não tem base, porque a religião ela servia de base. E quando se tirou a religião da base e se fez esse Estado laico, se fez na prática um Estado flutuante, um Estado que está ao serviço de quem tiver no poder, de quem tiver mais dinheiro, de quem tiver mais força, sejam as forças armadas, sejam os milionários. Mas o Estado passou a ser um servidor das forças mais poderosas dentro do país, que é justamente quem ele tinha o dever de impedir, o dever de segurar. Então, resultado, o Estado laico, a meu ver, ele é uma experiência extremamente mal sucedida, ao passo que o Estado que reconhece a religião, mas não é um Estado abertamente religioso, é um modelo preconizado pela Igreja Católica, inclusive. Quer dizer, a gente pega um livro de história, a gente vê lá Carlos Magno, imperador. Tinha lá Carlos Magno, imperador para um lado, a Igreja para o outro. Um não mexe com um, o outro não mexe com o outro. Mas Carlos Magno, imperador, reconhecia a religião como base da ordem. E é isso que, a meu ver, é algo que é necessário que se vá aos poucos retomando, porque o que a gente está tendo agora é basicamente o Estado nas mãos do poder. O Estado nas mãos de grupos de multimilionários estrangeiros. Então tá aí o Estado fazendo toda essa parafernália aí de travestismo, de sodomia, tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente, até se isso daqui for tornado público, vão querer me processar por estar falando algo que é simplesmente o que sempre foi dito e sempre foi pensado desde que, sei lá, desde do século III, no mínimo. A decadência de Roma parecia com essa decadência, então também tinha esse monte de sodomia para todo quanto é lado, sujeitos achando que era mulher, mulher achando que era homem, esse tipo de coisa. Decadência de Roma também tinha. Toda decadência é igual, né, no fundo. Toda decadência é exatamente igual, porque reclamações com Adão e Eva no balcão número 1. A natureza humana é assim. Quando a gente perde a ordem da sociedade, a gente cai na glutonice e no sexo, basicamente. E na violência também. Então é isso que está acontecendo. Agora, será que haveria algum ponto positivo para o Estado laico tal como ele é hoje em dia? Não. Para um Estado separado da Igreja, sim. Como Carlos Magno, imperador, sou plenamente a favor, um monte de pontos positivos. Mas eu
sinto que a pergunta é a respeito do que a gente tem hoje em dia. O que a gente tem hoje em dia é um cadáver de Estado sendo puxado por tubarões de um lado para o outro o tempo todo, e vence o tubarão mais forte. Pergunta número 5. Eu sou o orgulhoso autor desse livrinho aqui, baratinho, bonitinho, editora Quadrante. Ele trata, como o nome indica, da doutrina social da Igreja. Ele é um manualzinho da doutrina social da Igreja. Assim, eu peguei e procurei botar a base explicada do jeito que qualquer um pudesse entender. Para quê? O ponto é esse. Para quê? Para que as pessoas possam pegar e começar a ver. A Igreja diz que é melhor a gente mesmo fazer do que a gente pedir para um político. Então vamos começar a tirar poder do político, fazendo nós mesmos aqueles serviços que a gente teria que mendigar a eles. Vamos pegar um cimento, misturar e tampar o buraco da rua? Vamos podar aquela árvore? Vamos plantar uma árvore? A minha ideia foi justamente fazer as pessoas perceberem que elas não são reféns do sistema atual de governo. Elas não são reféns do centralismo exagerado da fase terminal da civilização das luzes, que é uma civilização que, por ser baseada na modernidade, né, na preponderância da ideia sobre a realidade, ela tende a um centralismo exagerado, porque a ideia é uma só. Então, na modernidade tem que botar todo mundo para pensar aquela ideia. Então, eu procurei nesse livro dar um manual justamente do que a Igreja ensina sobre como deve ser a sociedade. Quer dizer, não é... A sociedade deve ser uma monarquia, ou uma república, ou uma ditadura, ou uma democracia, nada disso. Isso tudo é deixado livre. Agora, a sociedade deve ser baseada na família? Sim. Logo depois da família, o poder maior deve ser das uniões multifamiliares? Sim. E por aí vai, até que sobra uma migalhinha de poder para o cara que está lá em cima. Isso é o que a Igreja ensina. Quem manda menos é o presidente. Quem manda mais é a família. E eu procurei botar isso no papel de uma maneira que fosse facilmente compreensível para todo mundo, para gente que não tenha muito estudo, para gente que tenha, para gente que não tenha hábito de leitura, para gente que leia desbragadamente. Eu procurei botar isso no papel de uma maneira simples, clara, concisa. São 42 mil palavras, mais ou menos. A editora me pediu para escrever um manual de doutrina social da Igreja com 40 mil palavras. Eu exagerei um pouquinho, chegou às 42 mais ou menos. Mas é muito pouco. É um livrinho, ó, fininho, dá para ler rapidinho. Eu leio um livro desse numa tarde. Alguém que tenha menos hábitos de leitura vai demorar mais, mas dá para ler tranquilamente. E eu estou trabalhando no momento num outro livro para a mesma editora sobre a influência dos pensamentos expressos nas pichações da Revolta Estudantil de maio de 68, que se tem como a passagem da modernidade para a hipermodernidade, a pós-modernidade. Sejamos realistas, demandemos o impossível. É uma dessas pichações, por exemplo. Então eu selecionei 68 pichações, sobre as quais eu vou escrever 5 ensaios,
né? 5 de 68, maio de 68, é uma brincadeira. Mas a influência dessas pichações na sociedade e no que isso foi dar agora, 50 anos depois. É o livro em que eu estou trabalhando no momento. Eu espero acabar ele logo, eu me chicoteio as costas, assim, me boto para trabalhar que nem um ouro. Eu espero conseguir acabar ele logo, porque é um livro necessário, é um livro que vai ajudar a entender, vai ajudar muita gente a entender a origem de um monte dessas maluquices que estão aí no ar e que são passadas como se fossem a verdade irrefutável desde antes de todos os séculos, as coisas que vieram substituir os 10 mandamentos, como por exemplo é proibido proibir, também é outra pichação de maio de 68. E hoje a gente basta ver como que a imprensa, a mídia, a TV principalmente, apresenta qualquer proibição como sendo uma maldade, uma coisa horrorosa, a não ser que seja a proibição de alguma coisa que eles sejam a favor que seja proibido, claro. Mas se não, eles botam proibido proibir como um mandamento que está sendo violado. E eu quero escrever por que isso aconteceu. Estou escrevendo. Né? Por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? De onde veio aquilo? De onde veio aquele raciocínio? De onde veio aquele pensamento? Como é que foi dar nisso? É um livro que eu acho que vai ser bem útil para ajudar a compreender a sociedade atual, por mais que o mote dele seja maio de 68. Quando acabar esse... não, ainda tem para ser lançado daqui a pouco. Já está com a editora. É um livro chamado A Grama é Verde, em homenagem a frase do Chesterton, a butada do Chesterton que se revelou verdadeira, que ele disse que um dia nós vamos ter que tentar convencer as pessoas de que a grama é verde. Isso o cara lá na Inglaterra, naqueles gramados lindíssimos, verdíssimos. Gramado queimado daqui não. Então o título do livro é A Grama é Verde, porque é o que a gente está tentando fazer hoje em dia, é o que eu tento fazer, é o meu projeto especial para influenciar a formação das pessoas, que perpassa todo o meu trabalho, é dizer que a grama é verde. É dizer que homem é homem, mulher é mulher, cachorro é cachorro, gato é gato, comunista é comunista, certo é certo, errado é errado, os 10 mandamentos são certos, e por aí vai. Então, esse livro é uma coletânea de textos curtos e mais ou menos curtos meus, publicados em vários órgãos de imprensa, alguns publicados só na internet, poucos, a maior parte foi publicada em algum órgão de imprensa, mas é uma coletânea que também eu espero que vai ajudar muita gente, vai mudar a visão de mundo de muita gente. Ele já está com a editora, agora é com o pessoal de lá. Eu espero que eles publiquem logo. Não é a mesma editora desse daqui, da Doutrina Social da Igreja. Da Doutrina Social da Igreja é Quadrante, comprem na página da Quadrante, vale a pena, tá baratinho, é um bom livro, recomendo. Depois, então, que eu acabar o de maio de 68, eu pretendo me dedicar a reescrever um livro de Ivan Illich. Ivan Illich é um padre que largou a batina nos anos 70, junto com 50% do clero, e vivia como sociólogo, e tinha umas ideias muito radicais, mas dentro delas tinha coisas muito boas. E ele escreveu um livro chamado A Expropriação da Saúde. Tem à venda em sebos, dá para achar fácil. Esse livro ele fala como basicamente a medicina moderna, que é uma medicina cartesiana, né, que separa o corpo da mente. Ela ignora a mente da pessoa, ignora a psique da pessoa e trata o corpo como uma máquina que tem que ser consertada e que é de propriedade do médico.
Então é o médico que faz, é o médico que decide, é o médico que vai em frente. A ética médica manda o médico tomar conta como se o corpo do paciente fosse dele, fosse uma propriedade dele. Então, o livro do Ivan Illich, infelizmente, ele botou muitos procedimentos médicos, muitos protocolos médicos como exemplos. E esses protocolos não são mais usados, porque a medicina evolui. Mas a medicina evolui mantendo a mesma filosofia. Eu sei disso porque eu tive um acidente há 4 anos atrás, passei 8 meses internado no hospital, depois mais um mês e meio, depois mais 15 dias, etc. Eu vivi perfeitamente bem essa realidade e eu vi que o que ele escreveu estava completamente válido. Então eu quero pegar esse livro e reescrever a mesma ideia, apresentá-la de uma outra maneira, em que não tenha tanto, em que não tenha exemplos práticos. Eu não vou lá botar que o que eu acho um absurdo, por exemplo, a quantidade de vezes que me ressuscitaram. Teve dia que me ressuscitaram 8 vezes, segundo a minha mulher. É absurdo. Isso não faz o menor sentido. Um sujeito todo desbagaçado, que nunca mais vai ter uma vida normal. Mas o médico é o dono. Ele não pode perguntar para a família, não pode fazer nada. Isso está na ética médica moderna. O médico é o dono do corpo do paciente, é ele quem decide. Ele chegava lá e dizia, fiz isso. Eu não vou botar esse tipo de exemplo, não vou botar nenhum tipo de exemplo, para que, mudando o protocolo, não se possa acusar o livro de estar datado, como alguns médicos a quem eu dei esse livro para ler acusaram. Eu vou fazer um livro que seja a teoria da coisa, explanatória, por que aquilo é errado, em termos filosóficos, sem me ater a detalhes práticos. Depois desse, ainda tem mais. Depois desse, eu pretendo retomar um livro que eu comecei a escrever na virada do século, e aí eu cheguei à conclusão de que eu não estava sabendo escrever porque eu não conhecia suficientemente bem estrutura de romance. Aí eu fui, estudei um monte de romance, escrevi um romance policial, por sinal, que não consegui editora, também não procurei muito. Se alguma editora estiver me ouvindo e quiser publicar um romance policial, é bem legal. Eu sou perito criminal, eu sei do que eu estou falando. Mas eu escrevi um romance policial para testar a mão, vi que o negócio ficou bem cozidinho, etc. Então eu vou pegar esse livro que eu comecei a escrever por volta do ano 2000 e vou reescrever, porque eu acho ele um livro muito importante para a compreensão da nossa brasilidade, que é uma história em que Dom Sebastião volta no meio de um tiroteio entre policiais corruptos e traficantes, porque os policiais não receberam o arrego deles do mês. Então volta Dom Sebastião num cavalo branco, com armadura, etc., recém-chegado de Alcácer-Quibir no Marrocos, 1500 e blau. Aparece ele ali, e aí ele vai aos poucos retomando o Brasil para ele, Dom Sebastião, que é, de uma certa maneira, a encarnação da brasilidade e da lusitanidade, que também é nossa. Então é isso que eu tenho pronto e é isso que eu tenho em projeto. Tudo isso, na verdade, faz parte de uma coisa só. Tudo isso faz parte de um trabalho que eu considero ser minha obrigação. Eu considero que eu não faço mais do que o meu dever ao escrever, gravar vídeos, etc e tal, programa de rádio que eu já tive. Tudo isso é uma coisa só. É uma tentativa de ajudar as pessoas a viver mais de acordo com os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e colocar isso em prática na sociedade, de maneira a fazer com que a sociedade seja uma sociedade
melhor. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.